Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu estou fazendo atendendo ao pedido de muitos seguidores que sofrem, que estão sofrendo luto porque perderam alguém, ou pela morte, ou por uma separação, um divórcio, ou então amigos de anos que romperam por situações diversas. E o luto é algo real. E toda vez que alguém passa pelo luto, já é cientificamente provado que a pessoa passa por 5 fases diferentes. E essas fases não podem ser puladas, elas são vividas, e é por isso que é tão importante que a gente entenda como é que o luto se processa. Então, antes de mais nada, eu quero dizer, para quem que é esse vídeo? Esse vídeo é para você que está de luto, para você que perdeu um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, para você que passou por um processo duro de divórcio, às vezes casou, ficou casado a vida inteira e de repente se descobre sozinho. O luto é algo real que acontece na sua vida. Esse vídeo também é para você que talvez não esteja vivendo de luto, mas que conhece alguém que esteja. Então você pode ajudar essa pessoa que ou perdeu alguém pela morte, ou então perdeu alguém porque teve um divórcio horrível, entende? Às vezes uma amizade de anos que acabou de uma forma também terrível. Esse vídeo é para todos nós. Afinal de contas, o luto faz parte da nossa existência humana. Então, além de eu falar das 5 fases de luto, para que você compreenda, eu também quero falar do que a Bíblia fala a respeito do luto, tá bom? Mas antes da gente ir diretamente para o vídeo, para aquilo que nós vamos conversar a respeito do luto, eu queria pedir a você que comentasse aqui, que falasse da sua dor, para que a gente pudesse orar pela sua vida. Também pedir que você possa compartilhar esse vídeo, para que ele seja um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, tá bom? Também te peço que você curta o vídeo, lá também no sininho, se não é inscrito ainda no meu canal, que me dê a honra de se inscrever, porque é um canal em que diariamente nós trazemos novos vídeos, e os vídeos existem para que você possa aprender a respeito da palavra de Deus e também a respeito de tantas outras coisas que eu tenho comentado aqui nos meus vídeos. Então, vamos falar sobre o luto. Quais são as 5 fases pelas quais todo mundo que passa o luto vive? Eu já vivi luto, já perdi pai, já perdi mãe, já perdi meu irmão mais velho e posso testificar, embora estas 5 fases sejam largamente discutidas na psicologia e daí por diante. Bom, a primeira fase, gente, é a negação. A pessoa que entra em estado de negação, ela pode agir da seguinte maneira: não, isso não está acontecendo, isso não é real, eu vou acordar desse sonho, desse pesadelo e não é real. Ou então, ela pode simplesmente, por exemplo, não, tá tudo bem, eu tô ótima, eu conheci uma pessoa que perdeu a esposa e assim, ele ficou tão bem no período da morte dela que todo mundo falou, não é possível, né? Ele está em negação. E obviamente quando passou aquilo, que caiu a ficha, que caiu na real, ele entrou numa tristeza profunda que é natural, né? Então, a fase da negação, ela acontece, ela se manifesta de maneiras diferentes. No caso da morte, a negação é não, eu não existo. É uma rejeição a aceitar aquela situação cruel, né, difícil, talvez criando uma força que não existe, né, inexistente. Olha, como eu estou bem, não, eu supero. No fundo está em negação. Mas, por exemplo, alguém que passa pelo divórcio. É muito comum mulheres que os maridos já saíram de casa, já estão com outras, e não vão voltar mais, elas ainda nutrirem a esperança de que o marido vai voltar. Não, isso vai passar, eu não aceito, entende? E a negação é a primeira fase, é o primeiro estágio de quem de fato está passando pelo luto. O segundo estágio, gente, é o da raiva. A raiva
pode ser dirigida para muitos lados, pode ser dirigida para Deus. Frequentemente pessoas dirigem para Deus: por que o Senhor permitiu isso? Por que meu ente querido morreu tão cedo? Por que ele morreu com uma doença tão horrorosa? Por que o Senhor é um Deus bom, permite o sofrimento? Então vem aquele tipo de questionamento que, na verdade, é a expressão mesmo da raiva, da dor, né? Até mesmo daquele sentimento de que Deus abandonou, entendeu? Mas a pessoa pode também nutrir a raiva contra os outros, contra a própria pessoa que abandonou, às vezes da pessoa que morreu, às vezes da pessoa que abandonou, se divorciou, às vezes é daquele amigo, né, que o abandonou, que seguiu a vida, seguiu adiante, né? Porque às vezes a vida, gente, ela é assim, ela apresenta circunstâncias em que os relacionamentos ficam insustentáveis, né? Quando passam muito do ponto, quando o nível de respeito acaba, muitas vezes a única forma é de seguir adiante. Mesmo assim, a pessoa que teve um relacionamento verdadeiro e profundo, ela sente muita dor e, portanto, ela sente raiva daquela pessoa que a abandonou, né? A gente vê lá no Salmo 83, versículos 1 e 2, Davi diz, o canto de Asaf, né? Na verdade, diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Na verdade, ele está falando dos inimigos dele, né? Na verdade, ele está dizendo: por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor me abandonou, né? Então, aqui claramente a pessoa está sentindo aquele luto, aquela perda, né? E Davi também, quando ele tem que fugir de Saul, que ele perde, né, as pessoas que são próximas dele, ele tem que abandonar a sua esposa, Mical, que era a filha do rei, e ele vai para o deserto fugindo de Saul. Ele tem muitos salmos em que ele expressa, né, essa indignação, essa dor, esse luto, né, vamos dizer assim, de forma verdadeira. E, obviamente, quem perdeu alguém muito importante, muito querido, não tem nem que sentir culpa. E não deve nem negar esse sentimento, porque Deus entende. E quanto mais você aceita, né, passar pelo processo do luto, quanto mais você aceita, mais rápido você sai dele, tá? Então existem pessoas que negam o tempo inteiro e não passam para a segunda parte, ou então permanecem ainda na negação, mas já entram na fase da raiva, e isso parece que está misturado, mas gradativamente as fases vão se tornando mais definidas, né? Então, gente, não tem como. E olha, do ponto de vista científico, o luto, ele dura de 3 a 5 anos. Não dá para apressar muito isso. Quando a pessoa é muito importante, a pessoa que a gente perdeu é muito importante, é de 3 a 5 anos, tá bom? Mas eu quero dizer que Deus, ele nos dá uma capacidade extraordinária de superar, e todos podem vencer o luto se compreenderem essas fases e, sobretudo, se buscarem em Deus, né? Então, a terceira fase, gente, é a fase da barganha. A fase da barganha é quando você busca em vão ter a pessoa de volta, não é isso? Mesmo que isso não seja possível. Quando a pessoa morre mesmo, quando a gente perde alguém, um ente querido, a fase da barganha, ela é menos, vamos dizer assim, menos poderosa, menos forte. Por quê? Porque é uma fase em que as pessoas, elas reconhecem que a pessoa morreu. Mas, quando a pessoa, o luto da pessoa não é por morte, mas é por perda, por uma separação, a pessoa ainda nutre lá no fim, no fundinho, né, do coração, aquele sentimento de que ela pode ter a pessoa de volta, tá bom? Mesmo que isso não seja possível. Se eu for assim, se eu fizer dar uma recalchutada em mim, se eu cortar o cabelo, né? Tô falando muitas vezes das mulheres, se eu ficar mais magra, se eu ficar uma pessoa, sabe, mostrar que eu tô forte, que eu tô alegre, talvez ele volte para mim. E não. É o que eu disse, há momentos que a ruptura acontece de uma forma definitiva e a pessoa segue adiante e aquela pessoa
ainda fica nessa barganha. Se eu fizer isso, então, olha, ele vai voltar para mim. Olha, se eu fizer aquilo, quem sabe ele não vai olhar para mim. Se eu começar a mostrar que eu tô, né? É porque eu tô bem, que eu tô forte. Olha lá, eu tô namorando com uma outra pessoa. Então, olha, eu tô fazendo novos amigos. Olha como eu tô forte. E aí começa, ainda mais hoje, né, no mundo da internet, postar a sua felicidade, né, que tá vivendo um momento maravilhoso. No fundo, está fazendo uma barganha, tentando de alguma maneira trazer de volta aquela pessoa que perdeu. Isto faz parte também do luto, gente. E não dá para a pessoa evitar isso. Essas 5 fases são, na verdade, resultado de muito estudo. Os que estudam o comportamento humano percebem claramente que essas 5 fases, elas existem. É óbvio que algumas pessoas gastam mais tempo numa fase, outras fases são mais rápidas, mas todos passam por tudo isso. Agora, o fato que a barganha é uma tentativa que a pessoa tem de trazer o outro que perdeu de volta. Né? Pode ser o outro que, obviamente, que morreu, né? Então essa é uma fase que a pessoa fica lembrando, fica vendo fotografias, fica, sabe, imaginando aquela pessoa, os momentos agradáveis, e na verdade, no fundo, é uma autossabotagem, porque você está tentando, de alguma forma, trazer aquela pessoa de volta ou impedir que a lembrança dela se vá, né? E quando o luto é de alguém vivo, né, que se foi, um amigo que deixou de ser amigo, ou um cônjuge que foi embora, se juntou com outra pessoa, esta fase ela também é muito ativa, né? E muitas vezes essa é uma fase que pode durar muito tempo, sobretudo na vida das pessoas que perderam alguém não pela morte, né? Pela distância, pela separação, ou por uma briga, ou por qualquer coisa. A 4ª fase, gente, é a depressão. É uma tristeza profunda, né? Por quê? Porque a pessoa percebe que o outro não vai voltar, né? Que a perda é permanente, que o resultado é uma tristeza profunda. Muitas vezes um processo de tristeza, de vazio, de solidão e até mesmo de depressão. Quando a pessoa morreu, é a hora que a pessoa cai a ficha e fala, não tem volta, né? Eu vou ter que viver de novo sem esta pessoa ao meu lado. Vou ter que dar uma reestruturada na minha vida. E também quando, por exemplo, a pessoa que você perdeu está viva e você está contemplando, está vendo que ela está vivendo, que ela está seguindo adiante, entendeu? Seja um amigo que você perdeu, seja uma pessoa que, obviamente, se separou. É muito comum o luto haver em pessoas que se separam, né? E, sobretudo, no coração daquela pessoa que ainda continua amando, mas que foi abandonado, né? Ou o homem, ou a mulher, né? Então, muitas vezes a pessoa cai em depressão, aí depois de ter tentado mostrar que estava bem, que está forte, às vezes a pessoa cai em depressão profunda. E a última das fases do luto que todo mundo passa é a pessoa aprende a conviver com a perda. Não tem jeito, a pessoa não volta mesmo, as coisas não vão voltar como eram antes, e então a pessoa aceita aquele momento, aquela dor, e entende que essa nova realidade ela será permanente e decide seguir com a vida, né? Alguns até chegam a definir essa nova vida como um novo normal. Eu quero dizer para você que, por exemplo, quem perdeu alguém, como um pai, uma mãe, um filho, muitas vezes a pessoa nunca mais vai ser da mesma forma que era antes. Porque, por mais que ela consiga viver, ficar alegre, e as pessoas conseguem superar, sempre fica aquela pequena lembrança, né? E em algum momento aquela pequena lembrança pode trazer uma saudade, trazer uma dor, mas com os anos, né, o tempo vai passando, a pessoa vai ficando curada daquela dor, até chegar um momento que ela não sente mais a dor. Mas eu quero terminar usando a palavra de Deus, a promessa de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro, ele é necessário para quem faz o luto. O choro
de quem está sentindo a dor e está expressando a dor e não negar a dor. Quando você passa pela fase da negação, aí vem a fase, né, do questionamento, mas depois vem a fase do choro, da consciência profunda de que aquilo não volta mais. E quando você passa por isso e entrega para Deus a tua dor, a tua tristeza, a promessa de Deus é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A pessoa também que expressa a sua dor, ela é consolada também pelos amigos, também pelos familiares. Tem gente que nega, que se esconde, que se afasta, não quer mostrar fraqueza, e isso é muito ruim. Quando você expressa a sua dor, que você fala sobre ela, a Bíblia diz claramente, né, que aqueles que confessam, né, as suas culpas são sarados, né? A própria palavra terapia é cura no grego. Então, quando você confessa, quando você fala, quando você trabalha a sua dor, você compartilha com alguém, você chora com um amigo, chora com um pastor, chora com o seu psicólogo, com a pessoa que vai te ouvir, que vai deixar você botar para fora, isso é muito saudável para que o processo da cura e da superação aconteça. Então, meu querido, eu quero terminar esse vídeo orando pela sua vida. Se você estiver vivendo luto, aí alguém vai dizer: pastor, mas Deus não pode restaurar um casamento? Pode, claro que pode. Só que você precisa pedir a Deus que Ele te mostre. Porque às vezes a outra pessoa não vai querer jamais. E é melhor que você siga a vida. Se for, assim, a vontade de Deus é sempre a restauração. Mas se for da vontade da pessoa, se a pessoa cair em si, pode ser que haja cura. Então, nesse caso, glória a Deus, o luto acaba. Mas se a situação for definitiva, nós precisamos entender que Deus é capaz de nos suprir, de suprir o vazio, a dor da saudade, né? A dor da rejeição, de maneira que Ele pode ser tudo em nós e nos tornar plenos novamente. Pai, eu quero orar por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão de luto, porque talvez perderam alguém muito importante, um pai, uma mãe, um filho, o cônjuge, Senhor, o marido, a esposa. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha trazer a tua paz, que excede o entendimento sobre a vida de cada um deles, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que eles entendam, Senhor, e que esse vídeo possa ser importante para eles se autoconhecerem, conhecerem o estágio em que eles estão, ó Deus, e terem o seu luto experimentado, vivido e superado, Senhor, porque esse processo ele precisa acontecer como um todo. Que o Senhor apresse esse luto, ó Pai, e que a dor deixe de existir, e que no lugar da dor fique uma paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Querido, se você foi abençoado por esse vídeo, se ele te informou coisas importantes, eu quero pedir que você curta, comente, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que ele seja uma bênção para muita gente. Deus te abençoe. Fique com Deus.